Hoje estamos olhando para um caso da segunda parte do século XIX, então sente-se enquanto vamos para a Inglaterra. George Henry Lambson nasceu no 8º de setembro de 1852 em um mundo de status e expectativa. Seu pai, William Orne Lambson, era um clérigo respeitado, ministrando a uma comunidade de expatriados americanos em Florença, na Itália. Sua mãe, Julia Wood Schuyler, vinha de uma linhagem americana distinta. Seu pai, Robert Schuyler, havia sido uma figura proeminente nas finanças e ferrovias de Nova York, e seu avô era nada menos que Philip Jeremiah Schuyler, irmão de Elizabeth Schuyler Hamilton e cunhado de Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. De tal ancestralidade vieram grandes esperanças. Um professor uma vez comentou que o nome da família Lambson viveria por muito tempo no nome do homem, e George tinha um dom para idiomas, dominando o francês e o alemão com facilidade, e tinha uma habilidade quase magnética de fazer amigos. Sua vida precoce estava impregnada de idealismo e ambição. Ele se juntou ao corpo de ambulâncias francês durante a Guerra Franco-Prussiana, cuidando dos feridos durante o cerco de Paris de 1871. Sua bravura lhe rendeu a Legião de Honra. Mais tarde, ele trabalhou como cirurgião voluntário na Romênia e na Sérvia, e novamente se destacou, mas os horrores da medicina de campo de batalha deixaram um tipo diferente de marca em George, pois ele se tornou dependente de morfina, um vício que o perseguiria pelo resto de sua vida. Ao retornar para a Inglaterra em 1878, George parecia pronto para levar uma existência estável e respeitável. Ele se casou com Kate John, filha de uma família outrora confortável. Ela era uma de 5 irmãos, 3 irmãos e uma irmã, embora na época de seu casamento, um irmão e ambos os pais já haviam morrido. A propriedade da família era mantida em confiança, com a parte de cada criança se tornando acessível após o casamento ou ao atingir a maioridade. Como a lei estava naquela época, isso antes da Lei de Propriedade da Mulher Casada de 1882, a herança de Kate passou diretamente para o controle de seu marido após o casamento. Com esses fundos, George se propôs a se estabelecer como médico em Bournemouth, uma cidade litorânea elegante e próspera, para um homem que havia conquistado honras em campos de batalha estrangeiros e sido condecorado por serviços na Romênia, Sérvia e durante o cerco de Paris. Parecia o próximo passo natural em uma carreira promissora, mas por baixo da fachada havia uma realidade mais preocupante. Com acesso à herança, George logo começou a gastar demais. Ele alugou uma bela propriedade e investiu em sua prática médica antes mesmo de ter qualquer paciente. Desde o início, sua prática vacilou. Ele lutou para construir uma base de pacientes em Bournemouth, pois, embora fosse qualificado, era relativamente desconhecido. Com profissionais já estabelecidos no local, muitos moradores permaneceram relutantes em consultá-lo. Mas isso não impediu George de viver além de seus meios. Ele queria se retratar como um médico cavalheiro, respeitável e bem-sucedido, embora na realidade isso não fosse verdade. Piorando a situação estava seu vício em morfina. O que antes anestesiava a dor física e emocional nos hospitais de campo agora se tornou uma dependência diária. E isso afetou tanto sua mente quanto suas finanças. À medida que suas dívidas aumentavam, os credores ficavam cada vez mais impacientes, cheques eram devolvidos, o banco fechava suas portas e o dinheiro de sua esposa, o que restava dele, estava desaparecendo rapidamente. Então, em 1879, o irmão de Kate, Herbert John, morreu inesperadamente, solteiro e sem filhos ou pais sobreviventes. Sua parte na herança foi dividida entre os irmãos restantes, que eram Kate, sua irmã, Sra. Chapman, e o irmão mais novo de Kate, Percy. Mas o que isso significava para George era que sua situação financeira muito precária, pelo menos por um tempo, seria aliviada. No entanto, isso foi apenas um breve alívio. No início de 1881, ele estava novamente em apuros financeiros graves. Ele teve problemas com a sociedade médica local depois que foi descoberto que ele havia alegado falsamente qualificações acadêmicas, às quais ele não tinha direito. Oficiais de justiça desceram sobre sua casa, apreendendo o pouco valor que restava. Mandados judiciais o seguiram de endereço em endereço. Já não mais um médico respeitado, ele se tornou um homem à beira da ruína, embora externamente ainda se apegasse à aparência de respeitabilidade profissional. Naquela primavera, ele cruzou o Atlântico sob o pretexto de buscar oportunidades na América.
Na verdade, ele estava fugindo do colapso de suas finanças. Ele agora era um homem ficando mais desesperado a cada dia e só conseguiu pagar sua passagem trabalhando temporariamente como cirurgião de navio. Ele chegou a pedir pequenas quantias emprestadas a seus conhecidos, mas sempre sob falsas garantias que ele não conseguia cumprir. Quando ele retornou a Londres no outono de 1881, havia pouco vestígio do homem que ele já fora. O cirurgião de guerra condecorado e o jovem médico ambicioso haviam desaparecido. Em seu lugar estava alguém esquelético, ansioso, com dívidas montanhosas e impulsionado pelo vício. George também tinha uma sensação crescente de que tanto o tempo quanto a sorte estavam se esgotando. A esposa de George tinha um irmão chamado Percy Malcolm John, que estava perto de 19 anos. Ele morava em uma escola em Wimbledon como um pupilo do Tribunal de Justiça sob a supervisão do diretor Sr. Badbrook. Percy não era um garoto comum. Sua coluna era curvada devido a uma doença na infância, e ele estava paralisado da cintura para baixo. Ele precisava de assistência constante e usava uma cadeira de rodas para se locomover pelos corredores da escola. Apesar disso, ele era alegre, inteligente e ansioso para participar da vida escolar. Percy também era um herdeiro. A propriedade da família John havia sido dividida, então cada criança herdaria sua parte ao atingir a maioridade ou se casar. Percy, solteiro e ainda menor de idade, era o último beneficiário do trust. Se ele morresse antes de 18 de dezembro de 1881, sua parte de 3.000 libras reverteria para suas duas irmãs, uma das quais era esposa de George. No dia 24 de novembro de 1881, o comportamento de George pareceu tomar um rumo mais sombrio. Ele penhorou seu relógio e instrumentos médicos por meras 5 libras e, no dia seguinte, tentou passar um cheque falsificado na bolsa americana na Strand. Ele também pegou emprestado 20 libras de um homem que morava na ilha de White, embora os termos deste empréstimo fossem bastante questionáveis. Nos próximos dias, ele escreveu 2 cartas, uma para um amigo, na qual culpava um erro do banco por um cheque que ele havia enviado a ele não ser honrado. A segunda foi para o irmão de sua esposa, Percy. George escreveu apenas algumas linhas para ele que diziam: "Parto para Florença amanhã, parando por alguns dias em Paris, então pretendo passar por aí por alguns minutos antes de ir. Acredite em mim, meu querido rapaz, seu irmão amoroso." GHL George chegou à escola em 3 de dezembro de 1881 com um bolo e uma caixa de cápsulas. Ele estava vestido de maneira arrumada, mas não excessivamente. Suas roupas pareciam apresentáveis, embora um tanto quanto comuns. Sua aparência, no entanto, sugeriu cansaço. Seu rosto estava pálido e seus olhos pareciam cansados, como se estivessem pesados pelos problemas que ele vinha enfrentando. Quando ele entrou no escritório onde o Sr. Percy John estava sentado, o menino o cumprimentou calorosamente. George, tentando disfarçar seu cansaço, comentou sobre como Percy parecia bem, ao que o jovem respondeu: "Gostaria de poder dizer o mesmo sobre você, Sr. Badbrook." O diretor também estava presente, e ele ofereceu a George uma bebida de xerez, que ele aceitou com a condição de que pudesse ser adoçada com açúcar. Uma tigela de açúcar refinado foi trazida e George felizmente colocou um pouco em seu copo. Ele então tirou seu bolo Dundee, que de forma um tanto estranha ele já havia fatiado. Ele entregou pedaços para Percy e Sr. Badbrook, e os 3 homens começaram a comer. Alguns momentos depois, ele tirou uma cápsula de sua pequena bolsa preta e disse ao diretor que as havia trazido da América e que ele as acharia úteis para dar remédio aos meninos. Ele parecia bastante animado e, enchendo uma cápsula com o que parecia ser açúcar, entregou-a a Percy e disse: "Você é um campeão, tomador de pílulas. Mostre ao Sr. Badbrook como é fácil." Percy sorriu e engoliu o conteúdo da cápsula. George então trocou mais algumas gentilezas, antes de se desculpar, anunciando que tinha que pegar um trem para a costa, pois estava viajando para Paris. Enquanto o Sr. Badbrook o acompanhava até a saída, George se virou para ele e disse: "Eu não acho que Percy vai durar muito mais tempo." Uma observação que o Sr. Badbrook achou bastante perturbadora e estranhamente fora de lugar, especialmente considerando a condição geralmente estável de Percy. Pouco depois, no entanto, Percy começou a reclamar de azia, depois náusea, depois uma dor lancinante. Ofegante, ele sussurrou que se sentia da mesma forma que se sentiu depois que seu cunhado lhe deu um comprimido.
Quando foram de férias para Shanklin, a matrona, uma mulher chamada Sra. Godward, cuidou dele, mas o jovem não estava melhorando, agora muito preocupado. O Sr. Bedbrook chamou o Dr. Little para ajudar, mas apesar de seus esforços, não havia muito que pudesse ser feito. Os músculos de Percy se contraíram incontrolavelmente e sua respiração começou a falhar. Às 11 da noite do mesmo dia, sábado, 3 de dezembro de 1881, Percy Malcolm John, de 19 anos, morreu. O diretor presenciou a trágica cena se desenrolar e agora só podia ficar em silêncio atônito. Antes da visita do Sr. George Lampson, Percy não havia mostrado nenhum sinal de doença. Apenas algumas horas antes, o jovem parecia perfeitamente bem. A súbita mudança de tudo deixou o Sr. Bedbrook e outros em choque enquanto eles lutavam para compreender a rápida e brutal reviravolta dos acontecimentos. Logo surgiu a suspeita de que Percy pode ter sido envenenado, o que levou os presentes a coletar cuidadosamente seu vômito para análise. Eles esperavam que isso pudesse ajudar a descobrir a causa de sua doença súbita e grave. A polícia foi chamada e no domingo, 4 de dezembro, o inspetor Fuller chegou para examinar a cena. Durante sua busca, ele descobriu uma caixa contendo cápsulas e 5 pequenas pílulas brancas. Ele cuidadosamente guardou esses itens junto com frutas cristalizadas, pedaços de bolo, açúcar e vários pós brancos que foram encontrados entre os pertences do falecido. Outra caixa chamou sua atenção. Estava rotulada como quinina e dentro ele contou 20 pacotes não abertos. Ao continuar, o inspetor Fuller encontrou um bolo de Dundee meio comido, 2 pílulas adicionais embrulhadas em papel alumínio e um decantador de xerez. Todos esses itens foram coletados e posteriormente entregues ao superintendente Digby, que instruiu um oficial a entregá-los à Scotland Yard. Lá, o superintendente-chefe Williamson enviou as evidências para 2 toxicologistas, Dr. Dupre e Dr. Stevenson. Os conteúdos, incluindo a comida, os pós e o vômito, foram todos testados para veneno. Na terça-feira, 6 de dezembro, Dr. Barry, Dr. Bond e Dr. Little realizaram uma autópsia em Percy Malcolm John. Além da paralisia de seus membros inferiores devido à curvatura da coluna, Percy era um jovem bem desenvolvido e musculoso. Seu cérebro mostrava leve congestão e suas pupilas estavam dilatadas. Seus pulmões eram principalmente saudáveis, mas congestionados nas regiões inferiores e havia antigas aderências no ápice de seu pulmão direito. O coração, embora saudável, estava quase totalmente vazio e flácido. O fígado, os rins e o baço estavam todos intensamente congestionados, enquanto o revestimento mucoso do estômago estava inflamado. Notavelmente, várias pequenas manchas amarelo-acinzentadas foram descobertas perto da extremidade maior do estômago, que eram sinais consistentes com irritação recente, e partes do intestino delgado foram afetadas de maneira semelhante. Amostras de conteúdo estomacal, órgãos e fluidos corporais foram coletadas e entregues ao Dr. Bond. No julgamento do médico, não havia evidências de doença natural suficientes para explicar a morte de Percy. Com base em todas as descobertas, concluiu-se que sua morte foi provavelmente causada por um veneno vegetal irritante, especificamente um consistente com aconitina, um alcaloide poderoso e raramente usado. A essa altura, as notícias da morte súbita e inexplicada do Sr. Percy John já haviam chegado aos jornais. Os relatórios detalharam como um jovem aparentemente saudável morreu dentro de horas após adoecer e pouco depois de receber uma visita de um parente, o Sr. George Lampson, que estava em Paris na época, leu sobre a morte na imprensa. Ao saber do incidente e da investigação policial que se seguiu, ele tomou a decisão rápida de retornar a Londres sem demora. No dia 8 de dezembro, ele entrou na Scotland Yard e, com compostura medida, ele anunciou: "Eu sou o Dr. Lampson. Eu li o relato nos jornais públicos em Paris e vim esta manhã. Estou muito mal e perturbado com essa questão." Ele se ofereceu para deixar seu endereço, talvez acreditando que sua aparição voluntária e sua aparente abertura seriam suficientes para desviar qualquer suspeita. No entanto, os oficiais da Scotland Yard não se deixaram levar pelo seu comportamento calmo ou alegações de angústia. Eles já haviam começado a montar um quadro preocupante dos eventos que levaram à morte do jovem, e o reaparecimento repentino do Dr. Lampson apenas aprofundou sua preocupação. Os oficiais o prenderam, e ele foi formalmente acusado de assassinato.
A imprensa acompanhou o caso com fascinação desde o início. A morte repentina de um jovem encantador, a sugestão de veneno e o envolvimento de um médico bem articulado com conexões transatlânticas deram à história todas as características de uma tragédia sensacional. Jornais em toda a Grã-Bretanha e até no exterior relataram cada novo desenvolvimento, alimentando o interesse público e a especulação. O julgamento de George Henry Lampson finalmente começou no Old Bailey em 8 de março de 1882 e foi presidido pelo juiz Hawkins. A acusação delineou as evidências, sugerindo que o motivo do Sr. Lampson era a ganância e a chance de uma herança adicional. Foi dito que o réu havia misturado um bolo de Dundee com aconitina, um veneno potente e mortal que ele havia aprendido pela primeira vez durante seus estudos médicos na Universidade de Edimburgo. A acusação alegou que foi discutido pelo estimado professor Robert Christensen e que, na época, o professor havia indicado que a aconitina era praticamente impossível de detectar, tornando-a um veneno muito interessante para qualquer pessoa com intenções maliciosas. A acusação informou aos tribunais que, desde os dias de estudante do Dr. Lampson, a ciência forense avançou significativamente. Então, agora, o que antes passava despercebido poderia ser descoberto por métodos forenses mais avançados. Muitas testemunhas foram chamadas ao longo do processo, pintando um retrato do réu como um homem, cuja situação financeira havia piorado constantemente e que se tornara cada vez mais desesperado. Médicos, químicos, banqueiros e conhecidos, todos deram depoimentos construindo um relato detalhado da conduta recente do Sr. Lampson, seu caráter e sua possível intenção. Especialistas em toxicologia explicaram como o veneno agiu no corpo, enquanto outros descreveram os sintomas observados nas últimas horas de vida do Sr. Percy John. Juntos, esses relatos ajudaram a estabelecer motivo, meio e oportunidade. Uma testemunha-chave foi o Sr. William Ralph Dodds, um assistente na farmácia Allen Hamburys, na Lombard Street, em Londres. O Sr. Dodge relatou que por volta do dia 24 de novembro, o Sr. Lampson entrou na loja e solicitou 2 grãos de aconitina. Ele disse que o cavalheiro escreveu seu nome, G.H. Lampson, médico, Bournemouth, Hampshire. O Sr. Dodge acrescentou que verificou isso consultando o diretório médico. Ele continuou dizendo que seguiu o procedimento padrão e pediu ao seu colega, Sr. Betts, para ajudar a pesar o veneno. O Sr. Dodge também disse que o Sr. Lampson solicitou que o aconitum fosse embalado e claramente rotulado como veneno, com o nome do farmacêutico incluído. Ele continuou a dizer que, após ler o relatório no Evening Echo, no dia 5 de dezembro, sobre a morte do Sr. Percy John, ele se lembrou de vender o veneno. O advogado de defesa perguntou por que ele não havia registrado a venda no registro de venenos. Ao que o Sr. Dodge respondeu que nenhuma entrada havia sido feita desta vez, pois não era necessário quando vendido para um profissional médico verificado. Ele acrescentou que a verificação das credenciais do Sr. Lampson foi concluída consultando o diretório médico. Mais evidências vieram do Sr. William Stevenson, que conheceu o réu em 1879. O Sr. Stevenson testemunhou que, no final de 1880, o Sr. Lampson estava passando por dificuldades financeiras e teve que desocupar sua propriedade em 1881. O Sr. Stevenson disse que o apresentou ao Sr. McEwan Brown, que comprou seus móveis e ajudou a quitar suas dívidas. O Sr. Stevenson afirmou que o Sr. Lampson ainda lhe devia mais de 100 libras quando partiu para a América e disse que pensou que nunca mais o veria. Mas em outubro de 1881, recebeu uma carta do Sr. Lampson, dizendo que poderia pagar-lhe o dinheiro, mas precisava de seus instrumentos cirúrgicos, um tapete de viagem e 5 libras, o que o Sr. Stevenson disse ao tribunal que forneceu. Quando perguntaram ao Sr. Stevenson se ele ouviu novamente do cavalheiro, ele respondeu que não, e mais tarde descobriu que os instrumentos e o tapete acabaram em uma casa de penhores de Londres. O Sr. Edward Weisrebich, o agente imobiliário da propriedade em que o Sr. Lampson morava, confirmou que o médico havia pago o aluguel até o Natal de 1880, mas não conseguiu pagar após essa data. Ele acrescentou que, apesar da venda dos móveis do cavalheiro, ainda havia dívidas substanciais pendentes com o proprietário do imóvel.
Outra testemunha foi o Sr. Merrick Heath, um caixa na Wills and Dorset Banking Company. Ele testemunhou que o Dr. Lampson havia aberto uma conta no banco em novembro de 1880, mas teve que ser fechada em janeiro de 1881 devido a um saldo negativo. O Sr. Heath disse que enviou uma carta ao Sr. Lampson no dia 20 de janeiro de 1881, notificando-o de que nenhum cheque adicional seria honrado até que a conta fosse trazida para uma posição positiva. O Sr. Heath disse que não recebeu resposta para a carta. O julgamento terminou no dia 14 de março, quando o juiz resumiu o caso. Ele disse ao júri que este não era um caso envolvendo questões jurídicas complicadas que poderiam confundi-los. O júri tinha que se perguntar duas coisas. O menino morreu devido aos efeitos do veneno? E se sim, foi o prisioneiro quem lhe deu? Se eles acreditam que o Sr. Lampson realmente deu o veneno, então seria impossível argumentar que não foi um caso claro de assassinato deliberado. Mas o juiz instou o júri a analisar todos os fatos honesta e cuidadosamente e tomar sua decisão baseada apenas nas evidências. Se eles acreditam que a acusação não provou a acusação como uma questão de justiça e equidade, eles devem considerar o réu inocente. Ele aconselhou-os sinceramente a deixar de lado qualquer simpatia que pudessem sentir pelo jovem que morreu de maneira tão triste e trágica. Mas, igualmente, eles também devem deixar de lado qualquer simpatia pelo Sr. Lampson ou por sua família e entes queridos que ele poderia deixar para trás. O dever deles era solene. Eles deviam isso às suas consciências e à justiça para decidir apenas o que acreditavam ser a verdade. O júri deliberou por apenas 35 minutos antes de retornar para anunciar que consideraram o réu culpado pelo assassinato de Percy Malcolm John. O juiz então condenou o Dr. George Henry Lampson à morte. No entanto, após a condenação, o advogado de defesa do Sr. Lampson, liderado pelo Sr. Montague Williams, fez um último apelo por clemência com base na insanidade, argumentando que o vício de longa data de seu cliente em morfina, combinado com uma possível predisposição hereditária para a doença mental, havia turvado seu julgamento e contribuído para o crime. Como o Sr. Lampson era um cidadão americano, o caso atraiu atenção internacional. Em uma rara intervenção diplomática, o presidente dos Estados Unidos, Sr. Chester Arthur, solicitou formalmente um adiamento na execução para permitir tempo para a apresentação de evidências de doença mental na família do Sr. Lampson. As autoridades britânicas concederam a extensão e documentos de apoio foram enviados para tentar comutar a sentença. No entanto, uma vez que esses materiais foram revisados pelo Ministério do Interior, eles foram considerados insuficientes para justificar um adiamento. Não foi possível estabelecer uma base médica convincente para anular a decisão do tribunal. Na manhã do dia 28 de abril de 1882, o Sr. George Henry Lampson foi executado por enforcamento na prisão de Wandsworth. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que possam ter e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.